Neste exato momento, Davi Alcolumbre está em pânico. Não porque alguém descobriu algo novo, mas porque a prova mais destruidora contra ele saiu da boca dele mesmo. Pensa assim: imagine um jurado num tribunal que, antes de entrar na sala secreta de votação, sussurra para um amigo: vai condenar por 8 votos a favor. E é exatamente isso que acontece. Como ele sabia? Porque ele armou o resultado. Foi exatamente isso que Alcolumbre fez no Senado Federal. Minutos antes de uma votação secreta, onde, por definição, ninguém deveria saber o placar, ele virou para um aliado e disse: vai perder por 8. 42-34. Exatamente como ele previu. Exatamente porque ele tinha armado. Mas para você entender o peso real disso, precisa saber o que estava sendo votado. O Senado Federal decidia se aprovava ou rejeitava a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, a corte mais poderosa do país, responsável por julgar crimes de golpe de Estado, investigar políticos com foro privilegiado e dar a palavra final sobre disputas entre os 3 poderes. Uma vaga vitalícia. Um cargo que define os rumos do Brasil por décadas. E essa vaga estava nas mãos de 41 senadores numa votação que, por lei, deveria ser secreta, sem pressão, sem coerção, sem manipulação. Alcolumbre violou tudo isso. E tem áudio provando. Esse áudio é a ponta do iceberg. O que tem embaixo é muito mais grave. Um esquema de 400 milhões de reais de dinheiro público desviado. Um presidente do Senado tentando escapar da Polícia Federal e um plano que, no final, virou a maior armadilha que ele mesmo construiu. Antes de continuar, curte o vídeo se você quer análise que a mídia não faz. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Para entender o que aconteceu, esqueça os eventos separados. Alcolumbre não cometeu um erro. Ele executou um plano. Como um jogador de xadrez que move 3 peças em sequência, cada uma preparando a próxima. Primeiro movimento: bloquear Jorge Messias no STF. Alcolumbre ligou pessoalmente para senadores, prometeu favores, prometeu vagas, prometeu o futuro e derrubou o candidato do presidente da República numa votação que deveria ser livre. Tudo isso enquanto fingia publicamente ser neutro. A máscara só caiu quando o áudio vazou. O que torna esse movimento especialmente grave é o contexto em que ele acontece. Messias não era um desconhecido. Era o advogado-geral da União, o principal representante jurídico do governo federal. Um nome tecnicamente sólido, com trânsito institucional e apoio explícito de figuras do próprio campo conservador, inclusive de André Mendonça, ministro do STF, indicado por Bolsonaro, que fez campanha aberta pela aprovação de Messias. Quando até o campo adversário reconhece a qualidade de uma indicação e ela ainda assim é derrubada, isso não é política, é sabotagem com o endereço certo. Segundo movimento, aprovar a lei que reduz a pena de Bolsonaro. No dia seguinte, o Congresso derrubou os vetos de Lula ao PL da dosimetria. Essa é a lei que redefine critérios de punição para crimes graves e que, na prática, reduz penas para réus como Bolsonaro, mas também beneficia chefes de facção, milicianos e sequestradores. Uma pauta que estava travada há meses foi aprovada em velocidade recorde, logo depois da derrota de Messias. Coincidência? Você decide. O que chama a atenção aqui não é só o conteúdo da lei, é a velocidade. Pautas que ficam meses paradas no Congresso não se desbloqueiam sozinhas. Alguém precisou querer, alguém precisou pautar, alguém precisou garantir os votos. E essa pauta foi desbloqueada exatamente no momento em que o bolsonarismo precisava de uma vitória concreta para justificar o apoio dado na derrubada de Messias. O Congresso não estava legislando, estava quitando uma dívida política. Terceiro movimento: enterrar a CPI do Banco Master. A comissão que investigaria exatamente o esquema de desvio de dinheiro que envolve o nome de Alcolumbre
Foi sufocada antes mesmo de começar a funcionar. Tinha pedidos formais, tinha assinaturas suficientes para instalar a comissão. O que faltou foi vontade política. Ou melhor, sobrou vontade política em sentido contrário. Uma CPI não é só uma investigação, é luz, é sessão pública, é convocação de testemunhas, é quebra de sigilo bancário, é jornalista na porta, é câmera ligada. Para quem tem algo a esconder, uma CPI ativa é o pior pesadelo possível. Não porque ela condena, ela não condena, mas porque ela expõe. E exposição pública, num ano pré-eleitoral, pode destruir uma carreira política antes que qualquer sentença seja proferida. 3 golpes, 3 dias. Um único objetivo: apagar o rastro antes que a Polícia Federal chegasse. Agora vem o centro de tudo, e a parte que a grande mídia não está conectando com clareza. O principal apadrinhado político de Alcolumbre no Amapá, o homem que ele colocou para administrar a aposentadoria dos servidores públicos do Estado, jogou 400 milhões de reais dentro do Banco Master. Para entender o tamanho disso, você precisa saber o que é esse dinheiro. Não é verba de programa de governo, não é recurso orçamentário abstrato, é o RPPS, o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Amapá. É o dinheiro descontado todo mês do salário de professores da rede estadual, de enfermeiros de hospital público, de funcionários de carreira que passaram décadas servindo ao Estado. Dinheiro guardado ao longo de anos, às vezes décadas, com uma única finalidade: garantir que quando essas pessoas chegassem à aposentadoria, o dinheiro estaria lá, intacto, seguro, disponível. Pensa no que é isso. É como se o zelador de um condomínio pegasse o dinheiro do fundo de reserva dos moradores, jogasse em apostas arriscadas e o dinheiro sumisse. Só que aqui, no lugar de condomínio, estamos falando da previdência de professores, enfermeiros e funcionários públicos do Amapá. Pessoas que trabalharam a vida inteira, acreditando que aquele dinheiro estaria seguro. Não estava. Foi usado como instrumento de um esquema de desvio milionário. O Banco Master, por sua vez, já estava sob suspeita. Não era um banco qualquer. Era uma instituição com histórico de operações questionáveis, sob escrutínio do mercado financeiro e de órgãos reguladores. Colocar 400 milhões de reais de dinheiro público dentro de um banco nessas condições não é negligência, é escolha. E escolha com destinatário. E aí vem o detalhe que muda tudo. Esse apadrinhado está encurralado pelas investigações. E quem ele pode delatar? O nome começa com D, de Davi. O sobrenome começa com A, de Alcolumbre. Delação não é sobre arrependimento, é sobre sobrevivência. Quando alguém está encurralado com investigação aberta, com possibilidade real de indiciamento e com toda a engrenagem financeira sendo rastreada, a única moeda que ainda tem valor é informação. E a informação mais valiosa que esse apadrinhado possui é o nome do político que o colocou no cargo e que, segundo as investigações, dividiu os benefícios do esquema. Agora você entende por que a CPI precisava ser enterrada, por que Messias não podia chegar ao STF. Porque toda aquela sequência não foi política, foi fuga. Para barrar Messias, Alcolumbre foi até senadores bolsonaristas e fez uma proposta direta. Se Messias não for aprovado agora, a próxima vaga no STF pode ser de Flávio Bolsonaro. Pensa no absurdo disso. O presidente do Senado usou uma cadeira vitalícia do Supremo, a corte que vai julgar os crimes de tentativa de golpe, como ficha de negociação com exatamente as pessoas que tentaram dar o golpe. É como usar a chave do cofre como moeda de troca com o ladrão. Funcionou. Senadores que de manhã apoiavam Messias viraram o voto. O resultado, que era para ser 46 a favor, virou 34. 8 votos de diferença. Exatamente o que Alcolumbre já sabia. E aqui está o detalhe que revela a profundidade da articulação.
Naquele mesmo dia, pela manhã, lideranças do próprio campo bolsonarista estavam sinalizando apoio a Messias. André Mendonça, ministro do STF indicado por Bolsonaro, fez campanha aberta por ele. Senadores do Centrão que tinham acordos com o governo estavam alinhados. A conta do executivo fechava. E então, em poucas horas, tudo mudou. Votos que estavam garantidos evaporaram. Senadores que haviam dado palavra viraram. Isso não acontece por acaso. Acontece quando alguém com poder real entra em campo e reescreve o tabuleiro, prometendo algo que vale mais do que qualquer acordo anterior. Mas aqui está o maior erro estratégico da carreira dele. Existe uma diferença enorme entre ser ministro do STF e ser ministro da Justiça. No STF, Messias seria um voto entre 10. Dependeria de maioria, de acordos, de correlação de forças. É como ser um jurado num tribunal. Você tem influência, mas precisa convencer os outros. No Ministério da Justiça, Messias comanda a Polícia Federal diretamente, sem precisar de maioria, sem precisar convencer ninguém. Ele chega, define as prioridades e a PF se move. É como trocar de jurado para delegado-chefe. Alcolumbre gastou todo o seu capital político para tirar Messias do cargo onde ele teria menos poder, e jogou Messias direto no cargo onde ele tem poder máximo sobre exatamente as investigações que Alcolumbre mais temia. O homem que tentou se blindar removeu o único escudo que tinha. Se isso está fazendo sentido, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo análise que a grande mídia não faz. Agora vamos ao que está se movendo concretamente. A Polícia Federal já tem investigações abertas sobre o esquema do Banco Master. Não são rumores, são inquéritos formais, com documentação, com movimentações financeiras rastreadas, com suspeitos identificados e com linhas de investigação em andamento. O que faltava era um ministro da Justiça disposto a deixar esses inquéritos avançarem sem freio político. Um ministro que não atendesse telefone de senador pedindo para segurar. Um ministro que não tivesse compromisso com quem tem interesse em que as investigações morram na praia. Agora, esse ministro tem nome. E não é qualquer nome. É o nome do homem que foi pessoalmente derrubado por Alcolumbre numa votação manipulada. Alguém que chega ao cargo com memória institucional, com motivação clara e com a Polícia Federal nas mãos. Quando um ministro da Justiça chega ao cargo sabendo exatamente quem tentou barrar sua trajetória e por quê, as prioridades de investigação não precisam de muita explicação. Além disso, a CPI do Banco Master, que foi enterrada, pode ser retomada via recurso no STF. Com um ministro da Justiça interessado em que o processo ande, o ambiente político muda radicalmente. Uma CPI ativa tem poder de quebrar sigilo bancário, convocar testemunhas e expor publicamente todo o esquema, inclusive os nomes que ainda estão protegidos pelo silêncio dos bastidores. O que Alcolumbre tentou sufocar pode voltar mais forte, com mais alcance, com mais exposição pública e com muito mais consequência política do que ele imaginou quando mandou arquivar os requerimentos. E nas redes sociais, o termo mais compartilhado desde que o escândalo estourou é Congresso Inimigo do Povo. Alcolumbre virou o rosto público de tudo que o eleitor progressista mais rejeita: impunidade, acordão com a extrema-direita e uso do cargo para blindagem pessoal. Ele não enfrenta só a PF, enfrenta a opinião pública num ano pré-eleitoral. E isso, para um político que depende de voto para sobreviver, é tão perigoso quanto qualquer inquérito. Em 2026, cada candidato que ele apoiar vai carregar esse peso. Cada palanque que ele subir vai ser lembrado. A conta vai chegar nas urnas. Alcolumbre chegou nessa crise acreditando que tinha o controle. Tinha os votos, tinha os aliados, sabia o placar antes da votação. Executou o plano com precisão. Mesmo assim, perdeu. Perdeu porque cometeu o erro clássico de quem age movido pelo medo.
Resolveu o problema de amanhã sem enxergar a consequência de hoje. É como tapar um vazamento na torneira enquanto o telhado desaba. Barrar Messias do STF era proteger o presente. Mas, ao fazer isso, abriu a porta para algo muito mais perigoso. Um ministro da Justiça motivado, instrumentalizado, com a PF nas mãos, mirando exatamente o ponto mais frágil da sua trajetória. O que ficou escancarado aqui é uma coisa que o campo progressista já sentia, mas que agora tem nome e endereço. No Brasil de 2026, quem tenta usar o poder institucional para escapar da justiça não está ganhando tempo, está construindo a própria armadilha. Cada manobra de proteção criou uma nova frente de exposição. Cada aliado comprado virou uma testemunha em potencial. Cada voto trocado virou uma prova de articulação. Lula, por sua vez, reagiu sem gritaria, sem ameaça, sem discurso. Fez o movimento mais silencioso e mais devastador. Pegou o homem que foi derrubado e colocou ele exatamente onde pode causar mais estrago para quem tentou eliminá-lo. O golpe fracassou. Não porque alguém impediu o plano de ser executado. Ele foi. Fracassou porque era, desde o início, uma fuga para frente que criava mais problemas do que resolvia. E agora, esses problemas têm endereço, têm investigação e têm um ministro da Justiça pronto para deixá-los chegar até o fim. Nenhuma investigação da PF, nenhuma delação e nenhuma decisão do STF resolve isso sozinha. A parte mais importante está nas mãos de quem está assistindo a esse vídeo agora. Alcolumbre foi eleito. Os senadores que votaram com ele foram eleitos. A bancada que aprovou a dosimetria e enterrou a CPI chegou ao poder com votos reais do povo brasileiro. Mas 2026 chegou. E esse ano é diferente. O rosto do Congresso inimigo do povo não é mais abstrato. Tem nome, tem CPF, tem áudio provando que manipulou uma votação secreta, tem 400 milhões de reais desviados de quem mais precisa. A resposta não é só jurídica, é coletiva, é eleitoral. Começa agora. Expor, compartilhar, mobilizar. Fazer com que cada pessoa no Amapá e em cada estado onde esses senadores têm base entenda o que foi feito com o dinheiro delas, com a aposentadoria delas, com o voto delas. Essa história não termina aqui. O próximo capítulo já está em movimento. Messias está chegando ao Ministério da Justiça. A PF tem inquéritos abertos. O apadrinhado de Alcolumbre está encurralado. E há nomes dentro desse esquema que ainda não vieram à tona. Nomes que podem aparecer nas próximas semanas e mudar completamente o tamanho dessa crise. Se você quer estar por dentro quando isso acontecer, inscreve no canal agora. O próximo vídeo vai revelar quem mais estava dentro desse acordo e o que a Polícia Federal já tem nas mãos para dar o próximo passo. O plano fracassou, a armadilha está fechada e o que vem agora é inevitável.